Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Daqui a pouquinho tem início a 7ª sessão ordinária. Hoje no grande expediente há 71 itens. São 49 requerimentos para serem discutidos e votados e 22 projetos para serem deliberados às comissões permanentes do Legislativo. Entre eles há um projeto do vereador Edmilson que revoga a chamada taxa do lixo. Esse item, só lembrando que na deliberação ele é simplesmente encaminhado às comissões permanentes para receber parecer. Ele não vai ser votado no dia de hoje. Já na ordem do dia, há 21 projetos e 4 deles já têm os pareceres das comissões permanentes e podem de fato ser votados em plenário. Um desses projetos é um veto da Prefeitura em projeto elaborado pelo vereador Gilvan Passos. O item cria o mapa social de Guarulhos. Além disso, logo depois da sessão ordinária, estão previstas 2 sessões extraordinárias para deliberar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023 e também votar até a fase final um projeto da Prefeitura que altera o Código de Edificações e Licenciamento Urbano do município. Então deixe acompanhar daqui a pouquinho ao vivo aqui no plenário da Câmara, sempre com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Câmara. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Há número legal sobre a proteção de Deus, damos por iniciados os nossos trabalhos da 7ª sessão ordinária. Solicito seus vereadores que registrem suas presenças sob os terminais eletrônicos. Informamos aos senhores vereadores e diz que o vereador Jaime Júnior solicitou 15 dias de licença para tratamento de saúde no período de 30 de maio a 13 de junho de 22, sendo devidamente deferida pela presidência. O atual primeiro suplente republicano, o senhor Fernando Henrique Fabião, está presente. A sessão entregou a documentação necessária após. Convido o senhor Fernando Henrique Fabião a prestar o compromisso regimental e assinar o termo de posse. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, demais presentes. Prometo cumprir e fazer cumprir as leis e exercer meu mandato dentro dos princípios da ética e da moralidade, na defesa da liberdade, da justiça social, da igualdade de direitos, dos demais valores fundamentais do homem e na promoção do bem geral do município e do povo. Declaro empossado no cargo de vereador o senhor Fernando Henrique Fabião. Seja bem-vindo, vereador. Informo que a vereadora Vanessa de Jesus substituirá o edil Jaime Júnior enquanto perdurar sua licença na Comissão Permanente de Defesa dos Direitos do Consumidor, como secretária, bem como na Comissão Especial de Estudos instituída pela portaria número 24655/22 como membro. Ei, som, ei. Vê se melhorou o som. Melhorou o som? Tá bom? Obrigado. Passemos para o pequeno expediente. Tem a vereadora inscrita para fazer o uso da palavra, Márcia Tasquete. Tem a palavra por 5 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereadores, vereadoras, a todo o público que nos assiste. Presidente, eu não vou utilizar os meus 5 minutos, porque eu vou falar de um assunto que precisa ser falado aqui, a respeito da falta de transporte para criança na escola EPG Monteiro Lobato. Que conste aqui nessa casa
que existem mães reclamando que já está indo para o meio do ano e os seus filhos ainda não foram para a escola por falta do transporte escolar. Inclusive, tem uma das crianças, que é o Davi Lucas, ele tem necessidade especial, acabou de fazer uma cirurgia no coração. O médico já liberou para assistir às aulas, mas, infelizmente, a Secretaria de Educação não dá uma resposta digna, uma resposta razoável, nem mesmo para a própria escola. E acontece que a criança está aí quase meio ano sem estudar. A criança já está quase meio ano sem saber o que é ir para a escola. Então, eu peço aqui que a Supervisão de Divisão de Transporte e a Secretaria de Educação urgentemente dê um retorno para a escola EPG Monteiro Lobato, para que as crianças possam ter o seu direito de ir para a escola garantido. É isso, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Janete Rocha Pietá, por 5 minutos. Boa tarde a todos que nos assistem aqui na Câmara, também online. Boa tarde aos vereadores e vereadoras. Hoje eu queria tratar de um assunto, a meu ver, muito relevante, pois no dia 28 de maio, nós celebramos o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher, o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna e o Dia da Higiene Menstrual. Bom, é claro que se ocorrem mortes maternas, e no Brasil a morte materna é elevada, a ONU tem como meta, nos objetivos do milênio, chegar a 13 mortes maternas a cada 100 mil nascidos. Infelizmente, no Brasil, vereador Wellington, essa meta nunca foi conseguida. Já teve por volta de 30, a meta é 13. Hoje, devido à pandemia e o empobrecimento da população, essa meta, nós estamos em uma taxa de 107 mortes maternas a cada 100 mil. É altíssima. E por que isso? Primeiro, muitas dessas mortes poderiam ser evitadas. A pobreza é um dos motivos que leva à morte materna. Outro motivo é a falta da atenção básica, que é a porta de entrada das mulheres nos equipamentos de saúde, a falta de realização do pré-natal e outras medidas muito básicas, vereador Geraldo Celestino. Entre elas, por exemplo, muitas mulheres morrem de eclâmpsia. O que é eclâmpsia? É a hipertensão na gravidez. Essa questão poderia ser evitada. Além disso, pós-parto, a hemorragia. A hemorragia também poderia e deveria ser resolvida se as mulheres tivessem um rápido atendimento, isso poderia ser morte evitável. Mas quero também dizer que o Brasil não cumpre os objetivos do desenvolvimento sustentável na Agenda
de 2020, não só na questão da morte materna. E aí eu queria deixar bem claro que essa casa está em débito com as jovens mulheres, porque o dia 28/5 também é o dia da higiene menstrual. Tem na pauta, senhor presidente, esse projeto, que é também de autoria do vereador Edmilson, e que eu também defendo, que muitas mulheres perdem, principalmente as jovens, que morrem quando grávidas, porque não fazem o pré-natal. Ou se não estão nessa situação de gravidez, elas têm pobreza, não podendo comprar os equipamentos, ou melhor dizendo, o protetor menstrual. Então, essa casa está em débito e dia 28 existe para dizer: olha, a Câmara de Guarulhos, nós temos que aprovar as medidas que deem proteção às jovens que não podem comprar os seus absorventes. Muito obrigada, e não poderia deixar de dizer que muitas mortes de mulheres, jovens mulheres, poderiam ser evitadas. E a saúde de Guarulhos e do Brasil precisa voltar a ter qualidade. Volta, Lula! Com a palavra, o vereador Lucas Sanches, 5 minutos. Depois, Maurício Brinquinho. Na sequência. Boa tarde, presidente, vereadores, público aqui presente, quem nos assiste pela tribuna, pela TV Câmara, pelas redes sociais. Eu não vou nem utilizar todo o meu tempo aqui hoje, durante essa fala, não vou utilizar todos os 5 minutos, eu só gostaria de fazer aqui referência a uma matéria que foi veiculada nos últimos dias, na última sexta-feira, do jornal Guarulhos Hoje e do jornal Guarulhos Web. Quando eu vi minha foto estampada lá na capa desse jornal, eu já até estranhei, porque ultimamente esse jornal só faz alguma publicação se tiver algum patrocínio, se pagar bem, se tiver alguma indicação do prefeito Guti, que mostra totalmente alinhamento ao prefeito nas matérias, ainda mais se for na capa. Mas da maneira que estava colocando ali a notícia, induz todo mundo ao erro. Ali estava colocando os vereadores que votaram contra o projeto da TPA como se fossem os vilões da história, né? O projeto da TPA que foi votado aqui na semana passada, que taxa as companhias aéreas, mais um projeto do prefeito Guti que cria uma taxa aqui na cidade, nada tem a ver com o projeto da taxa do lixo e não vai revogar a taxa do lixo paga ali pela população, que inclusive muitas contas já venceram no último sábado. Tem pessoas me mandando mensagem ali que paga R$150, R$500, outras contas beirando quase a casa dos R$1.000, sendo que muitas dessas famílias pagam um valor de salário mínimo. Então eu quero aqui deixar registrado o meu repúdio a essas matérias tendenciosas que tentam induzir a população ao erro. Essas foram 2 notícias que eu vi porque me mandaram pelo WhatsApp. Não sei se tem mais jornais, quem estiver assistindo aqui pelas redes sociais, pela TV Câmara, estiver aqui presente, puder me mandar também, para que a gente tenha ciência e tenta combater fake news, porque está claro para a população quem lutou desde o início contra a criação da taxa do lixo, e eu me coloco como vereador combativo a essa cobrança, que é injusta, é abusiva, e mais uma vez quem mais sofre é a população. Quando o prefeito Guti criou essa taxa do lixo lá no ano passado, eu não esperei a conta chegar para as pessoas esse ano. A gente já colocou trio elétrico na rua, começamos as manifestações nas ruas, começamos as manifestações nas redes sociais. Eu não esperei a conta chegar para a população agora. Então não é justo a gente ver o prefeito Guti criando outra taxa
que além da taxa do lixo, essa TPA, e querendo induzir as pessoas, querendo mentir para a população, mentir para os guarulhenses, dizendo que essa taxação das companhias aéreas vai revogar a taxa do lixo, porque não vai. Tanto é que o vencimento das contas já foi sábado passado para muitas pessoas. Se as pessoas já pagaram essas contas, como que elas vão ter o dinheiro ressarcido de volta? Então não dá para a gente admitir também que ninguém suba nessa tribuna para defender esse tipo de coisa, para induzir as pessoas ao erro. Senão eu mesmo vou fazer questão de pedir para que essas pessoas me encaminhem as suas contas e a gente mande para o e-mail de quem defende esse tipo de coisa, que uma dessas pessoas é o prefeito Guti. O prefeito Guti fala que a TPA, o projeto de cobrança das companhias aéreas, veio para revogar a taxa do lixo. Então as pessoas podem pegar suas contas e mandar lá para a prefeitura para o prefeito pagar? Então fica aqui meu repúdio registrado, presidente, a esses jornais tendenciosos, mentirosos, que nunca têm compromisso com a verdade, tão somente com quem os financiam, que é o prefeito Guti e companhia. Com a palavra o vereador Maurício Brinquinho. 5 minutos. Na sequência, professor Rômulo. Muito obrigado, presidente. Muito boa tarde a todas e todos que estão aqui presentes, aos nobres pares, os presentes que estão nos assistindo aqui na galeria, a todos que nos assistem pelas redes sociais e a TV Câmara. Eu venho aqui para bater um papo com a população, porque eu acho incrível como acontecem mentiras nesse governo e as mentiras são repassadas para jornalecos aqui na cidade. Eu vou fazer essa discussão um pouco depois também, porque depois eu teria uma pergunta para fazer para o nosso presidente. Mas é incrível falar que a taxa de lixo vai ser trocada pela taxa pela taxa do aeroporto e que nós fomos contra isso. Então eu gostaria que o prefeito viesse aqui e mostrasse para a gente aonde está escrito isso. Aonde ele colocou. Pede para fazer prefeito Guti, faz agora um projeto, vereador Edmilson, esclarecendo que a taxa vai ser trocada uma pela outra. Aí eu tenho certeza que você vai votar favorável e eu também. Assinamos até o projeto junto. Se tiver escrito, né, no projeto que uma taxa vai ser trocada pela outra, maravilha. Maravilha. Já falei que eu não tenho problema nenhum em taxar as grandes empresas. Taxação de grandes empresas deveria ser a primeira coisa que deveria ser feita nessa cidade, para desonerar a população. E isso o prefeito não faz, né? O prefeito também, até agora, não deu destinação, não consertou o que ele fez com a Praguaru. Então assim, já que existem mentiras, então a partir de agora nós vamos fazer verdades aqui na cidade. Realmente, vou convocar todos os vereadores, vereadoras e os trabalhadores organizados dos sindicatos e nós vamos fazer uma manifestação sobre a taxa do lixo. E se ele não revogar essa taxa, a gente vai fazer uma paralisação. Aí nós vamos ver quem está falando a verdade e quem não está. Porque mesmo quem coleta o lixo, mesmo quem dirige o caminhão, também está pagando a taxa e também é contra ela. Chega de mentira, chega de... Eu não sei da onde que esse jornaleco conseguiu isso, mas, olha, o mínimo que a gente espera de um jornaleco qualquer é que não procure a verdade. Vai lá e leia. Agora escrevem artigos sem ler. Olha, eu não tenho problema nenhum de colocar lá minha foto. E vou votar contra toda hora que eu acho que tem que votar. Vou votar favorável quando eu acho que tem que votar. O voto é meu. Apesar da gente discutir no partido, vereadora Janete, tem hora que a gente não concorda e nós temos o direito do nosso voto, né? E isso todos aqui têm. Poderiam muito bem conversar com o prefeito e falar, olha, prefeito, isso aí não dá para me votar, como eu já fiz, vereador surfista, você que não estava presente na votação, mas eu já fiz isso também, né, em momentos no governo do PT. Ué, qual que é o problema? Se eu não concordo, eu vou lá e voto contra. Se eu concordar, eu vou votar a favor. Assim como já votei em projetos do governo Guti, que eu achei que era favorável para a população.
Agora, usar jornalecozinho aqui para falar isso, que dá uma troca. Vereador Paulo Roberto, estão fazendo o jornal também mentir? Ou o jornal está mentindo sozinho? Jornaleco. Para mim, isso não está informando a população. Está desinformando, né? De uma forma extremamente medíocre. Acho que é menos que medíocre. Medíocre ainda é mediano, né? É menos que medíocre, né? Desinformando a população. Em questão que a gente pensa, o jornal deveria estar informando a população, trazendo notícias reais para a população. E até agora não foi isso que aconteceu. Eu não sei se você compra a matéria, se não compra, como é que você faz, porque eu não sei como é que funciona isso aí. Realmente, eu não posso afirmar. Mas, poxa, não parece que aquilo foi escrito por um jornalista. Acho que um profissional mesmo não teria coragem de escrever uma mentira daquela. Teria, no mínimo, a capacidade de ter vindo ou ter procurado, porque aí já é público, os dois projetos para ver se realmente existe essa questão de troca de uma taxa pela outra. É mais uma mentira e foi postada no jornal. É mais uma mentira do prefeito Guti. E eu vou debater isso aqui hoje o dia inteiro. Obrigado, presidente. Agora com a palavra o professor Rômulo Ornella, 5 minutos. Não, porque agora eu vou falar. Boa tarde a todos, a todas. Senhores, hoje de manhã, teve uma audiência pública aqui da saúde, no qual eu participei, alguns vereadores participaram. O interessante é que a audiência pública é sem público. Cria maior dificuldade para a população participar da audiência pública, a população não participa, e aí muitos problemas aqui da saúde da cidade de Guarulhos, que acaba passando aí sem a população ficar sabendo. Inclusive, eu fiz um questionamento ao secretário que não foi respondido, não foi me explicado que a cidade todas as UBS têm o ProRede, e uma UBS que não existe teve verba ProRede, mas só que a UBS não existe desde maio de 2021, a UBS está fechada, para transferir para outro endereço. O outro endereço, como eu sempre tenho falado aqui, está alugado desde 2 de junho de 2021, quer dizer, quinta-feira vai fazer um ano que a UBS está alugada, pagando aluguel, a prefeitura paga aluguel e não utiliza. Aí eu perguntei para os secretários, para os diretores, se nas empresas deles, enquanto eles têm as suas empresas, eles alugam um imóvel e deixam lá. Quer dizer, com dinheiro público pode, né? Com a empresa deles jamais eles fazem isso aí. Então a saúde pública, como a gente viu aqui na audiência pública, está largada, a cidade está largada, as UBSs não tem médico para atender, raro, uma ou outra tem algum médico, algum clínico, um caso ou outro, a maioria não tem nada. Então a população não está desassistida na saúde básica, na atenção básica, porque é ali, na atenção básica, que está o X da questão, para evitar a doença. A gestão atual abandonou a saúde daqui da cidade, abandonou a saúde pública. Então está aí esse caos e a população reclamando. Obviamente, quando você não faz a atenção básica, vai impactar lá nos hospitais, que você vai ter que ter mais doença, né? Parece que a gestão está fazendo uma gestão para os grandes laboratórios de remédio, está fazendo gestão para ter mais doente. Quanto mais doente tem, mais os laboratórios ganham. Então, para quem que
que a gestão municipal da saúde pública está administrando. Para quem? É interesse de quem? Para a população não é. Porque só, se vai nas UBS, vai em todas as UBS, está faltando médico. Eu digo todas que eu tenho oportunidade de ir, todas está faltando médico. Todas não têm o atendimento necessário para a população. Todas têm a população, aqui na cidade, a população nas filas das cirurgias e muito grande. Muita gente nas filas da cirurgia. Muita gente na fila esperando uma especialidade. Então, é esse o retrato da saúde pública aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Agora, com a palavra, o vereador Raimundo Menezes, 5 minutos. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, senhores vereadores. Eu quero dedicar hoje essa fala para a nossa região e também agradecer a Deus por esse momento, por estar aqui. E agradecer a minha família que está aqui hoje também presenciando essa sessão, a Nilvane, minha esposa, minha filha Karine, e a todos aqueles que acreditou nesse jovem, nesse vereador Raimundo Menezes. Senhor presidente, ontem eu fiz uma caminhada na região do Água Azul, a qual presenciei muita gente lá fazendo algumas colocações de falta de um pouco de atendimento e também parabenizando pela rua que o senhor tem mandado haver lá com as máquinas do senhor. Então, senhor presidente, é o seguinte, visitando o Água Azul ontem, eu fico indignado com um certo tipo de coisa que existe por lá. Por quê? Porque é o seguinte, lá no Água Azul tem uma UBS, lá no alto do morro. Geralmente, senhor presidente, o vereador Romildo, quando a pessoa vai para um sítio descansar, geralmente a pessoa quer um descanso, geralmente é pessoas com idade. E hoje se encontra a UBS naquele morro lá, que não dá para chegar lá uma pessoa de idade. Então, por isso, eu venho aqui reivindicar essa UBS, e existe o terreno em frente à padaria do Água Azul, e não se faz a UBS lá embaixo, porque é muito dificultoso chegar lá. Outras coisas também. Ontem no Água Azul, você vê lá final de semana, mais ou menos 1.000 pessoas ou mais no Água Azul. Quem for lá vai ver. E não se tem um atendimento adequado para os turistas que vêm de fora. Você vê, não tem um bombeiro. Você vê lá o balneário fechado e as pessoas querendo fazer necessidade e fechado lá. Então não dá para aguentar um negócio desse. Então eu estou fazendo a cobrança aqui, Giovan Passos, para as autoridades aí tomar um pouco de providência aí e fazer aquilo abrir finais de semana para atender os turistas que vêm na cidade. É uma região muito bonita, Ailton. É uma região muito bonita, Humberto. E nós não podemos deixar de estar cobrando aí para os vereadores também fortalecer essa fala aí com bombeiros, com acompanhamento de banheiro, né? Até porque é uma área de muitos visitantes lá, que vem lá. Outra coisa também, Giovan, nós temos lá o morro. O morro lá é onde as pessoas vêm fazer a sua oração à noite, o monte. E lá não se dá uma qualidade nenhuma para as pessoas que vêm de longe fazer sua oração lá à noite, às vezes passa a noite, e não se dá condições nem de um banheiro. Então, por isso, eu venho aqui, senhores vereadores, cobrar dessa casa, senhor Martelo, presidente, uma atenção melhor aos turistas que vêm ao Água Azul passar seu final de semana com suas famílias. É isso. E outra coisa também, a linha 498, lá do São João, a rua Clarice Spector, o ônibus não está passando mais lá também, né? A reclamação do nosso amigo Humberto. E parabenizando também o esporte da região, senhor presidente. Ontem teve uma grande final, né? Lá no campo do Docinho, o Expressão lá do Bambi foi campeão ontem. Nós temos que parabenizar esse jovem, que é o futuro do nosso país, é o esporte. E nós temos que acreditar nessa juventude e apoiá-lo, né? E parabenizar o Serra do Ouro também, o time Serra do Ouro, que foi para a final. Parabenizar de coração. E é isso aí, presidente. Um forte abraço. Quero mandar um abraço para o pessoal da região do Bom Sucesso, que tem cobrado muito desse vereador Melhoria. Muito obrigado. Vamos botar. Agora com a palavra, Edmilson Souza, por 5 minutos. Na sequência, o Laércio Sanches.
Boa tarde a todos e a todas que nos assistem aqui. Eu gostaria só de também fazer alguns comentários sobre as publicações que foram feitas aí no final de semana em relação ao voto deste vereador e de outros vereadores e vereadoras aqui em relação à chamada TPA, essa taxa que penaliza as empresas aéreas. Inclusive, durante a votação, eu li aqui um comunicado que foi enviado para todos os gabinetes dos vereadores, e eu fiz questão de fazer a leitura aqui de uma parte dele. O que eu gostaria de dizer é que, no final de semana, eu circulei em diversos pontos da cidade, fizemos uma carreata no sábado contra a taxa do lixo, e o que eu verifiquei é que a população não caiu nesse tipo de publicação, de achar que com uma publicação mal escrita, mal feita, que não sequer dá para entender, a população se voltaria contra os vereadores e vereadoras que aqui, de forma correta, optaram pelo voto contrário a mais esse absurdo. Diga-se de passagem, no dia de hoje, a rádio CBN entrevistou o prefeito da cidade de Guarulhos, onde o prefeito demonstrou um total desconhecimento da matéria que ele estava falando. Então ele chegou a dizer lá, inclusive já fiz um requerimento, assinei hoje, estará na pauta da semana que vem, porque o prefeito diz que alguns técnicos renomados brasileiros que atuam em acompanhamento de aeroportos, dos maiores aeroportos do mundo, são esses técnicos que embasaram a criação desta TPA, dessa taxa. E o meu requerimento vai nesse sentido. Eu quero saber qual o nome desses técnicos e qual o valor que foi pago para eles. O estudo que foi feito, quem assina isso, quais são esses técnicos e qual o valor. Segundo, o prefeito também disse lá, fez uma conta, não vou nem dizer aqui conta de padaria, porque quem trabalha em padaria tem mais conhecimento que o prefeito, uma conta ridícula, quando perguntado um avião de grande porte, quanto que custaria? Fez uma conta lá na hora, o prefeito disse que custaria R$ 3.500. Seria o valor que seria pago. Eu não sei de onde ele tirou esses números, também estou solicitando para que ele nos mande esse estudo por requerimento, para que ele mande para essa casa esse estudo, ou seja, totalmente despreparado. E na sequência, alguns minutos depois, entrou para a entrevista um técnico em aviação, não me lembro o nome dele aqui, que na verdade, literalmente, ele jantou o prefeito. Na verdade, ele colocou tecnicamente quais as impossibilidades da criação dessa taxa. Um dado interessante que ele colocou foi que a área de aproximação que pega em Poços de Caldas, em Minas Gerais, já começa a aproximar aeronaves para poder pousar aqui na cidade de Guarulhos. Então ele disse, você imagina quantas cidades não passam? Todas essas cidades vão criar uma taxa para poder receber por onde passam, por onde tem sobrevoo. Lembrou um projeto que ele tratou o projeto de Guarulhos e o prefeito de Guarulhos como folclórico. Esse técnico disse hoje na CBN. Isso é uma matéria folclórica. Só pode ser uma brincadeira isso. E lembrou matéria semelhante que foi feita pela Prefeitura de Curitiba, alguns anos atrás, onde propôs uma lei para que aviões do tipo Bandeirante, sobretudo os utilizados pela Força Aérea Brasileira, não sobrevoassem a capital do Paraná, a cidade de Curitiba. Então, ou seja, um negócio totalmente descabido, tem aí legislações internacionais, tem tratados, a própria Constituição, se eu não me engano, no artigo 22, inciso 1º, coloca lá que essa é uma competência exclusiva, a questão da aviação, uma competência de âmbito federal, ou seja, do governo federal. Não pode municípios e estados legislarem como o prefeito quer. Mas, infelizmente, o que eles estão tentando é criar uma fake news dizendo que essa taxa substituirá a outra e tem a cara de pau ainda de colocar isso sem estar escrito em nenhum lugar. Na lei não diz, e nós até desafiamos aqui para que a gente colocasse um artigo dizendo suspende imediatamente. O que o prefeito quer, na verdade, é receber este valor esse ano e o ano que vem vai continuar cobrando. Tem muita gente dizendo, não, ano que vem não tem mais. Continua a cobrança da taxa do lixo o ano que vem, porque a lei não é uma lei com prazo, não é uma lei datada, não é uma lei que diz, olha, será cobrado nos exercícios de 2022 e 2021. O que diz lá é uma cobrança para sempre, e, ou seja, muito em breve a população receberá os outros boletos mês a mês e no ano que vem receberá da mesma maneira. Então, mais uma vez, um tiro no pé do prefeito municipal ao achar que a população é boba e a população não é.
Para encerrar, eu gostaria de também avisar aqui a todos que nos assistem que nós estamos aí, tem vários abaixo-assinados passando, a gente também tem um abaixo-assinado, temos um dos abaixo-assinados, tem mais, acho que está chegando a 100 mil assinaturas contra a taxa do lixo. Então, com certeza, é um movimento muito grande que está acontecendo na nossa cidade e nós temos que dar uma atenção. E espero e conto com os vereadores com um voto favorável para a deliberação e para a aprovação, se possível, que a gente consiga fazer numa extraordinária primeira, segunda e aprovar, deliberar, para encerrar, deliberar e aprovar o projeto que revoga de uma vez por todas a taxa de lixo na cidade de Guarulhos, esse absurdo que o prefeito Guti criou. É a taxa do Guti que nós queremos revogar. Um abraço. Tendo em vista o término do tempo regimental do pequeno expediente, passamos à tribuna livre, onde não temos oradores inscritos. Passemos ao grande expediente. Encontra-se sobre a mesa a ata da seguinte sessão. Primeira, terceira sessão ordinária, 16 de maio de 22. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Hã? Pela liderança, senhor presidente. Tem a palavra o doutor Laércio pela liderança, 5 minutos. Senhor presidente, caros colegas, a todos que nos assistem pela TV Câmara. Senhor presidente, assim como alguns colegas já se manifestaram aqui, eu não poderia deixar de fazer meu posicionamento sobre esses absurdos desses meios de comunicação da cidade, que se intitulam grande imprensa e que, na verdade, são pretensos comunicadores que sequer passaram por uma faculdade de graduação. E eu venho aqui falar do Guarulhos Web. Guarulhos Web, que sempre causou e causa polêmica nessa cidade, porque acha que está superior acima de tudo. E o que estranha, que essa tal de Guarulhos Web é uma empresa, me parece que tem um amplo conflito de interesse. É uma empresa que pertence ao Carlos Eduardo Luongo Soller, o vulgo Banana. O vulgo Banana está à frente da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e está à frente desta empresa. Empresa essa que até 2019, eu não tenho certeza de lá para cá, vou requisitar o processo da Secretaria de Comunicação, da Diretoria de Comunicação, que até aquele momento recebia vultuosos valores de verba de comunicação por parte do município. Empresa essa que ganha para replicar as informações da Diretoria de Comunicação para falar mentira e falar em verdade. Fizeram uma matéria tão mal feita que tentaram atacar os vereadores que foram contra a taxação das companhias aéreas no aeroporto, que a população percebeu, entre aspas, a maracutaia, percebeu e estão apanhando demais na rede social. Isso é um desserviço para a nossa cidade, é um desserviço para a população que, ao invés de informar, torna-se contraditório. Eu acho que esse secretário que está à frente da SDU, nós vereadores aqui, temos que fazer uma devassa nessa secretaria. Vou fazer diversos requerimentos dessa secretaria, porque eu acho que esse secretário não tem o que fazer, ou se tem o que fazer, não está desenvolvendo o seu trabalho como precisa, que é trabalhar o desenvolvimento urbano e todas as questões de fiscalização, obras irregulares, como é um motel que está sendo construído na Avenida Juscelino Kubitschek e que estão adentrando a propriedade particular, favorecendo pessoas ilustres da cidade. Então são situações dessa natureza que ele precisa estar à frente e não simplesmente achar que o vereador aqui é tonto e tem que todos os vereadores ter o mesmo posicionamento e compactuar com ideias do governo que a gente sabe que não vai vingar, tanto que a mídia nacional, a mídia local está hostilizando a cidade de Guarulhos por conta desta taxação das companhias aéreas. Taxação essa que é ilegal
porque já foi dito aqui várias vezes. O artigo 22 da Constituição Federal é bem claro, compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo e aeronáutico. E, além disso, o artigo 178 da própria Constituição Federal fala em sua parte final: a lei disporá sobre a ordenação do transporte aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, ou seja, os acordos internacionais que precisa ser respeitado, que é a chamada reciprocidade. O Brasil é signatário de diversos tratados internacionais relativos ao tema. Então não cabe ao prefeito querer legislar sobre taxação. Isso é ridículo. Assim como é ridículo outras cidades brasileiras que estão criando algum outro tipo de taxa, como é o caso de Ubatuba, querendo taxar todos os turistas que vão até aquela cidade. Mas aqui passou-se do limite, e não cabe a esses órgãos de imprensa que sequer estudaram o projeto, sequer sabem o que foi votado, porque se soubesse, não fariam a matéria imprópria desta natureza. Então nós não podemos aceitar e temos que ir para cima desse secretário para mostrar para ele que ele tem que fazer o papel dele. E se ele fosse cuidadoso, ele não estaria sócio desta empresa. Ele não estaria sócio desta empresa a serviço da prefeitura, a serviço dos interesses do prefeito. E não é de hoje que a Guarulhos Web é falado nesta casa aqui. E nós não podemos aceitar essas pretensas chacota face aos vereadores que votaram contra a pretensão do governo. Eu não aceito, não devemos aceitar, porque esta taxa vai cair na justiça com bastante brevidade. Eu não tenho a menor dúvida disso. Pelo artigo 151, senhor presidente. Pelo artigo 151. Pelo 151 tem 2 minutos sem a palavra. Esta taxa vai cair, eu não tenho a menor dúvida, porque a ideia do governo de querer tapear, de querer enganar a população e dizer que os vereadores que não quiseram aprovar o repasse da taxa do lixo para as companhias aéreas. Aonde que está escrito isso? Em qual artigo que está escrito isso? Houve, inclusive, a proposta de fazer uma emenda ao projeto que revogava expressamente a tal lei do lixo. Foi acolhido? Não foi. Então, esses pretensos jornalistas, esses pretensos comunicadores, deveriam prestar mais atenção e falar a verdade. Principalmente o cidadão que está à frente da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da cidade, que deveria e deve cuidar dos assuntos importantes e relevantes da cidade, fiscalizar as obras irregulares, fiscalizar os licenciamentos irregulares, e não simplesmente achar que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano é um balcão de negócio. Onde já se viu isso? E ainda vim querer dizer, os vereadores que estão contra a população, ninguém aqui está contra nada. Vamos ser verdadeiros e apontar as coisas como efetivamente ocorreu na última sexta-feira. E não querer dizer que estes foram contra passar. Foi contra foi contra a população quem votou a favor da proposta do prefeito, que merece ser revogada através do projeto proposto pelo colega vereador Edmilson. Merece ser revogada e votada com bastante breveza, e o problema fique para o prefeito resolver, e não esta casa ter a responsabilidade por conta dos malefícios e má gestão, má planejamento e má definição por parte do governo municipal. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. A questão de ordem, o vereador Maurício Brinquinho. Posteriormente, o vereador Fabião. Presidente, eu gostaria de saber se na casa entrou algum projeto de mudança de lei onde troca a taxa do lixo pela taxa do aeroporto. Até o presente momento, não. Só para mim encerrar minha... Não existe isso. Eu estou dizendo isso já porque é para a população ver que, além de mentira, trata a população como ignorante, e nós não somos ignorantes. Nós sabemos o que está acontecendo e nós estamos informando a população. Não existe em lugar nenhum, nem do projeto da taxa do aeroporto,
que, como já foi bem exposto pelo vereador Laércio Santos, é inconstitucional, assim como não tem nenhum ponto específico na taxa do lixo que se troca uma taxa pela outra. Não existe isso. E aí o prefeito mente descaradamente e, pelo que eu soube aqui, agora tem um secretário que é ligado ao jornal que também está mentindo. Então mente para a população, está fazendo igual o Bolsonaro, só sabe mentir. Fala pelo menos a cada 1 hora 5 mentiras, 6 mentiras, e acha que a população vai entrar nessa? Então eu digo aqui bem claramente, se houver um PL onde troca uma taxa pela outra, e eu duvido, né, que isso vai acontecer, eu duvido, né, que isso vai acontecer, se aparecer eu assino, ainda vou defender. Agora, enquanto isso, não façam esse tipo de coisa, mais fake news. Nós estamos passando um problema gravíssimo na economia do Brasil por causa de fake news. Não temos nenhuma política pública para segurança, para educação, para saúde, para desenvolvimento, por causa de fake news. E aí o guarulhense tem que aguentar isso do prefeito, Guti. E de quem está ligado a ele? Não mintam, não mintam. Não mintam. Libere a base para votar no projeto do meu amigo vereador Edmilson, para revogar a taxa. É mais bonito o prefeito ir lá e falar assim, vereadores, votem à vontade, não pelo cabresto, do que fazer uma ignorância dessa. Porque está mentindo, população, está mentindo descaradamente para cada um de vocês. Nós vamos continuar pagando a taxa de lixo, enquanto não for revogada pelo projeto do vereador Edmilson. Porque não existe, me provem o contrário e eu voto, não existe nenhuma vírgula, nenhuma frase dizendo que uma taxa vai ser trocada pela outra. É mentira. Está tratando a população como... Estão achando que a população é idiota, é isso mesmo. Porque é mentira. Pela pressão popular ficaram com medo e agora estão mentindo. Tem que ter pelo menos coragem de admitir o erro e consertar. Mentirosos! Pela ordem, presidente. Agora com a palavra, o vereador Fabião. Pelo 151, 2 minutos. Dourado, na sequência. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos vereadores, senhoras e senhores presentes. Vou aproveitar esses meus 2 minutos. Não devo passar muito como um bom militar, costumo cumprir horário e o que é me dado de oportunidade, vou tentar aproveitá-la ao máximo. Então, primeiramente, queria me apresentar aos senhores vereadores. Sou o capitão Fernando Fabião. Agradecer aos 2.469 cidadãos guarulhenses que depositaram um voto de confiança para que eu pudesse agora, como primeiro suplente, ter a oportunidade de, na ausência do vereador Jaime Júnior, assumir esse momento e poder ter a honra de participar, já começar ouvindo algumas pautas bastante importantes e de interesse do cidadão. Eu, com mais de 20 anos que ingressei na carreira policial militar, ainda com 17 anos na Academia de Oficiais do Barro Branco, tive a oportunidade de, na minha primeira experiência de comandamento, com 21 anos de idade, estar na Força Tática aqui de Guarulhos, onde me deu uma bagagem para galgar alguns degraus e, na sequência, servir na rota as rondas ostensivas Tobias de Aguiar, que é a tropa de elite da Polícia Paulista. Posterior a isso, mais alguns anos aí, como eu falei, apesar da expressão jovem, são mais de 20 anos de carreira militar, também em Forças Táticas da Zona Norte de São Paulo, e agora, podendo aqui participar do processo legislativo da cidade que eu tanto amo, da cidade que eu conheço de canto a canto, com viaturas de Força Tática, quando tive a oportunidade de patrulhar. Hoje, estou em alguns empreendimentos pessoais, alguns negócios, mas queria falar para os senhores
dos projetos sociais, que depois voltarei a essa tribuna para comentar, mas hoje eu sou vice-presidente da ADEASP, Associação de Defesa dos Agentes de Segurança Pública do Brasil. Estou à frente também como presidente de um instituto de educação para crianças aqui na cidade de Guarulhos e de uma ONG que vem apoiando a segurança pública na cidade, que é o Observatório de Segurança de Guarulhos. Então, presidente, eu vou deixar para falar sobre esses projetos uma outra oportunidade. Sei que temos pauta bastante importante, estou ali bastante atento a tudo isso, mas mais uma vez quero agradecer a oportunidade, primeiro a Deus, que está sob o controle de tudo, depois a minha família, que está em casa enquanto estamos aqui trabalhando, a todo cidadão que vem aqui desprender de tempo para acompanhar a política municipal na cidade e a todos os senhores que terão aqui, por alguns dias, um companheiro para lutar pela cidade. Obrigado. Fabião, seja bem-vindo, que Vossa Excelência exerça um mandato como é a sua postura, digno, trabalhador, como me parece que sempre o foi, pertenceu à tropa de elite da Rota. Isso é um orgulho para qualquer militar. Eu tenho bons amigos lá na Rota e lá realmente é elite da PM de São Paulo. Seja bem-vindo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Dourado. Gostaria de saber se encontra-se pela mesa uma moção de repúdio. Tem uma moção de repúdio. Eu pedi para o secretário fazer a leitura, é isso? Isso, gostaria da leitura. Obrigado. Por favor, secretário, a leitura da moção. Moção de repúdio. Considerando a atitude abominável do secretário de Desenvolvimento Urbano, Carlos Eduardo Luongo Soler, que teve por escopo macular a imagem deste vereador Leandro Dourado, de forma leviana, incorrendo nos crimes de calúnia, injúria e difamação, por meio de notícias falsas, veiculada por sua empresa Guarulhos Web Editora Limitada, conforme publicação abaixo reproduzida e alteração no contrato social datada de 29/6/2020, onde resta inequívoca a titularidade da empresa criminosa, se não vejamos, e aí há aqui a transcrição de uma publicação feita na internet e uma transcrição do contrato social. Considerando que a prática das famigeradas fake news é algo recorrente para o cometimento de vários crimes, entre eles o de tentar deturpar a honra e a imagem de adversários políticos e manipular a opinião pública com notícias falsas, sendo esta matéria pauta de vários projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional para coibir essas práticas criminosas de forma mais rigorosa com o peso da lei, considerando que o secretário Carlos Soler vem ao longo da sua trajetória enquanto servidor comissionado dessa municipalidade no governo Guti, apresentando várias condutas com suspeita de corrupção, inclusive dentre elas vale destacar uma emblemática que é objeto de investigação por um suposto contrato irregular de número 03801, encartado no processo administrativo número 407/2 de 2017, com o objeto de operação e manutenção do aterro sanitário e manutenção e monitoramento do aterro controlado cuja empresa vencedora do certame alterou seu contrato social dias ou meses antes da licitação, elevando sobremaneira o seu capital social para cumprir requisitos do edital, e como se não bastasse esses indícios, a empresa é uma EPP, empresa de pequeno porte, sediada coincidentemente no mesmo prédio e na mesma torre do senhor Carlos Soler. Considerando que este vereador, desde que manifestou seu posicionamento e passou a figurar como oposição ao governo Guti, vem sofrendo inúmeras perseguições, ameaças de morte, dentre outras peripécias perpetradas por parte do membro do governo municipal, e todas elas visando macular a honra, o caráter e a conduta proba e republicana no trato com a coisa pública por parte deste edil Leandro Dourado. Considerando que é dever deste vereador Leandro Dourado insurgir-se contra atitudes criminosas e abomináveis como esta, sendo de rigor submeter ao crivo da
a autoridade policial para que apure tais fatos, venho, por meio desta, encaminhar ao Ministério Público do Estado de São Paulo o contrato social da empresa Guarulhos Web Editora Limitada, na qual o atual secretário figura como sócio administrador, bem como a postagem caluniosa veiculada pela empresa em comento. Considerando por derradeiro que este vereador não votou contra o projeto de lei que cria a TPA, Taxa de Preservação Ambiental, com o novo modelo arrecadatório que tem como objetivo cobrar a taxa de companhias aéreas, tendo em vista que o aludido projeto de lei ainda não foi submetido à votação nessa Casa Legislativa. Requeiro dispensadas as formalidades legais que esta moção de repúdio seja encaminhada ao Ministério Público, Núcleo de Guarulhos e à Delegacia Seccional de Guarulhos e à Prefeitura Municipal. Guarulhos, 30 de maio de 2022, assina a moção, vereador Leandro Dourado. Para discutir, presidente. Para discutir, tem a palavra 5 minutos. Obrigado, presidente. Como foi lida aqui essa moção de repúdio, né, em relação ao secretário da SDU, Carlos Soller, mais conhecido como Banana, né, esse secretário, presidente, e a todos que nos acompanham aqui pela TV Câmara, teve uma atitude que realmente eu fiquei estarrecido mais uma vez. Mais uma vez. O secretário agora, ele foi e publicou na página dele, no jornal dele, uma fake news. E até onde eu saiba, fake news é crime. Aonde esse secretário, ao invés de ele ter a responsabilidade, o compromisso com a verdade, com a população, ele vem tentando levar a população ao erro, com uma desinformação completa, tremenda desinformação, e a nota que ele soltou no jornal dele. Então, por isso que eu requeiro aqui que seja encaminhado para o Ministério Público, para a Seccional de Guarulhos e para a Prefeitura de Guarulhos essa moção, aonde a gente vai dar sequência nisso, aonde é um absurdo, um secretário municipal, inclusive esse, que tem várias suspeitas de corrupção, inclusive numa questão de aterro sanitário, onde envolvia a questão do lixo, aonde a empresa que ganhou a licitação, por coincidência a empresa estava localizada no mesmo prédio aonde o secretário Banana mora. E como se não bastasse isso, presidente, toda a população, o que o prefeito Gucci ele faz? Ao invés de afastar o secretário, ele nomeia o secretário agora na SDU. O secretário está lá na SDU, um dos maiores orçamentos da cidade, na mão desse cara que está respondendo um processo enquanto era secretário de governo. Um contrato do lixo, um contrato suspeito, corrupção. E aí, o que o secretário ele quer fazer? Quem está lutando pelo certo, ele quer colocar a cara no jornal? Quer estampar as nossas caras nos jornais, como se a gente tivesse votado num projeto, onde não existiu esse projeto, até onde eu saiba, que está tirando a taxa do lixo da população e colocando para as companhias aéreas. Até onde eu saiba, não existe esse projeto. O que eu sei é que existe um projeto, uma TPA, que, ao meu ver, completamente inconstitucional, e que, daqui a um tempo, que fique registrado o que eu falo hoje nessa tribuna, daqui a um tempo a população vai ver que é mais uma mentira do prefeito Gucci, aonde não vai passar TPA nenhuma, aonde não vai desonerar a população dessa taxa do lixo. Mês que vem, daqui 2 meses, vocês vão continuar recebendo a taxa do lixo. Ou seja, então, mais uma vez, o prefeito Gucci, ele mente com esse projeto, e agora ele pega o secretário dele, Banana, o secretário da SDU, aonde o secretário está fazendo agora uma fake news, e fake news é crime. Então o secretário, sim, ao meu ver, é criminoso, está intercorrendo num crime, e não pode ficar dessa forma. Aonde já se viu? Como que o secretário ele comete fake news contra vereadores? Como que um secretário que está respondendo
um processo que envolve questão de corrupção, uma questão que cai em dúvida, e ele é contemplado voltando para a prefeitura novamente. Até onde esse desgoverno Guti vai parar? Até onde o governo Guti vai contemplar pessoas que estão respondendo processo por corrupção, pessoas que estão com processo aberto de mau uso do dinheiro público? E ainda mais um processo que envolve questão de aterro sanitário, envolve justamente essa questão do lixo. Então, ou seja, fica mais do que evidente que esse secretário Banana, ele está muito preocupado sim. Mexeu com ele a questão do lixo. Que ele tem total interesse sim em discutir essa questão do lixo. Mas ele está discutindo essa questão do lixo, pelo que eu sei, no prédio dele, no prédio que ele mora. Aonde deveria estar afastado esse secretário. Afastado, e não está conduzindo e comandando uma das principais pastas, aonde dá licença, dá alvará de funcionamento para as empresas da cidade, aonde há vários e vários relatos à população de empresários e empreendedores que está gemendo na mão desse secretário, dessa secretaria, gemendo. Ou seja, está aí, mais uma vez para vocês. Para encerrar, vereador, por favor. Para encerrar, presidente. Então está aí mais uma vez para vocês. Essa é a forma do governo Guti conduzir. É uma forma maldosa, é uma forma de perseguir quem está lutando, tentando fazer o certo. Então a perseguição do governo Guti não para, mas eu não vou me cansar. Enquanto eu tiver vida, eu vou estar aqui lutando e defendendo aquilo que eu acredito. E esse secretário que está respondendo por corrupção, ele vai responder agora por mais um crime, o crime de fake news. E fora Guti. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Para discutir, Para discutir, eu estava na fila já, para discutir, viu? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Geraldo. Para discutir, senhor presidente. É rápido. Primeiramente a Márcia. Então, a Márcia. E posterior... Eu pedi, por favor. Márcia. Eu vou tem um... É rápido, Márcia. Tá bom, desculpa. pode ficar tranquilo, fica tranquilo. Tá? Senhor então presidente, tem a palavra para discutir, vereador Geraldo, na sequência a Márcia. Tá, eu quero só chamar a atenção dos nobres colegas, principalmente os vereadores da base de sustentação do governo. Está sendo moda aqui nessa casa, tá? O vereador vai para a oposição e escreve o que quer, tá? E nós estamos votando uma moção. Essa moção não vai à votação no plenário. E se nós ficarmos em silêncio, todos os vereadores concordou com a moção do vereador Dourado. Então, eu acho que cada vereador tem que se manifestar. Porque na moção fala em suspeita de corrupção. Então, tem que ter responsabilidade. Amanhã é com os senhores, amanhã é comigo, amanhã é com outro colega. Então, para você se for da tribuna, a acusação é séria. Está colocando no papel. Eu não vou fazer silêncio, vereador Dourado. Eu não vou fazer silêncio. Hoje é com o secretário Soler, amanhã é com outro secretário, amanhã é com o prefeito, amanhã é com o vereador. Nós estamos vivendo passando uma fase difícil aqui no Legislativo, temos dificuldade, sim. A taxa de lixo que nós votamos, que é uma lei federal, todos os municípios estão implantando, sofremos desgaste. Eu sempre falo, quem não quiser sofrer desgaste, não entre na vida pública, que é muito difícil. Mas certas coisas nós temos que ter responsabilidade. Equilíbrio. Para você exercer uma função pública, tem que ter equilíbrio. Então é fácil escrever que o secretário Soler não tem procuração dele, não. Suspeita de corrupção. E todo mundo ia votar, sem saber, porque vai constar na ata que passou na sessão da Câmara. Então já me manifesto, senhor presidente. Já me manifesto. E nós temos que alterar o regimento interno para votar essas moções, para colocar em votação. Aí acaba essa brincadeira, porque isso aqui é brincadeira. Amanhã é com cada vereador aqui, ou com outros secretários. Então, eu peço, não tem votação, vereador, não tem votação. Então, que cada vereador que queira se manifeste contrariamente à referente moção de autoria do vereador Eldorado, com todo respeito tem por Vossa Excelência, vereador, mas exagero eu não aceito. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, a vereadora Márcia Tasquete. O que me traz a discutir essa moção
é que está muito em moda essa coisa de fazer fake news, das pessoas se intitularem jornalistas, das pessoas se intitularem dona de jornal, dona de portal da cidade, e aí quando o vereador não cede a alguns caprichos, o vereador está do lado da população, o vereador é oposição, aí acontece que o vereador é exposto de forma negativa, sem a mínima prova, sem o mínimo respaldo, sem a mínima responsabilidade, senhor presidente. E as pessoas estão colocando a sua foto dentro de uma mídia, dizendo que você fez algo que você não fez, dizendo que você votou algo que você não votou. Isso está muito em moda. Então, por conta disso, eu venho a essa tribuna discutir sim essa moção, e dizer para você que gosta de fazer fake news com o nome do vereador ou da vereadora que está contra a taxa do lixo, que foi contra a extinção da Proguaru, que foi contra esses projetos, esses pacotes de maldade, aqui a vereadora aqui não vai ficar com medo não, porque é como o vereador acabou de dizer aqui, o vereador que me antecedeu, quem tem medo de estar exposto, que não entre na vida pública. E aquele que expõe de forma excessiva e fazendo fake news, vai responder de acordo com o que determina a legislação. Uma outra situação, não adianta intimidar essa vereadora, através de mensagem em grupo, através de mensagem em e-mail, dizendo que vai falar que está dando dados pessoais. Dados pessoais é quando esses dados não constam no CNPJ de um portal feito nos fundos de quintal. Aí sim eu estaria dando um nome pessoal. Eu estaria indo contra a lei da proteção. Agora, a partir do momento que você coloca um portal de notícias no fundo do seu quintal e coloca no CNPJ o endereço da tua casa, ele está aberto ao público, assim como eu, que estou aqui exposta a ser alvo de gente mau caráter como você. E eu não vou dar seu nome porque você não merece, com você é na justiça. Eu não vou dar o seu nome porque é isso que você quer. Portalzinho de fundo de quintal, que não tem ibope nenhum, que compra curtidas e compra visualizações, não vai ter o meu ibope, mas eu não vou me intimidar com você, e você vai me ver na justiça. É isso, senhor presidente. Não aos fake news. Pela ordem, presidente. Pela ordem, primeiramente o vereador Geleia, e na sequência o Lamé, e na sequência Laércio. Pode discutir, presidente. 5 minutos. Presidente, só vou ser bem rápido. Não vou usar hoje o tempo todo. Bem rápido, só para deixar bem claro que eu não concordo com a moção, presidente. Registrado. E com a palavra o vereador Lamé, para discutir 5 minutos. Boa tarde, presidente, senhores vereadores, vereadoras. Esse assunto realmente é de extrema importância, porque nós já vivemos aqui muitas ilações e muitas palavras que colocam em suspeita homens públicos e que acabam machucando, mexendo com a família da pessoa e com a honra da pessoa. Eu me lembro que nesta casa, a Casa do Povo, investigou na gestão do prefeito Almeida a ONG Água e Vida. Foi exibido até um vídeo da presidente de uma ex-colaboradora da ONG, em que acusava o prefeito Almeida de desvios, o então prefeito Almeida de desvios.
E foram anexados um monte de recibos, um monte de papéis no processo, e depois o próprio Ministério Público emitiu, senhor presidente, um parecer. O chefe do Ministério Público dessa cidade emitiu uma declaração dizendo que todos aqueles recibos eram falsos. Eram falsos. Mas, na época, o Almeida pegou a fama de que realmente ele utilizou aquela ONG para desviar ou usar benefícios pessoais. Então, presidente, quando a gente fala de uma acusação grave, porque eu vi aqui na moção, suspeita de corrupção, está aqui registrado na moção. Se tem suspeita de corrupção, que se investigue, que se apure, mas antes de acusar sem provas. E pelo que a gente sabe, a questão do Soler, que eu não sou nem amigo pessoal, nem faz muito tempo eu não vejo ele, eu sei que ele é secretário agora. Eu acho que é muito importante que a gente investigue. E pelo que eu saiba, está sendo investigado pelo Ministério Público, pela administração. Portanto, eu acho que antes da conclusão de uma investigação, não pode ficar acusando uma pessoa, porque senão isso pode acontecer comigo, pode acontecer com o senhor, com qualquer um, com qualquer ser humano. Como já aconteceu com pessoas que dirigiam entidades privadas e foram acusadas de maus tratos com crianças e tal, depois de muito tempo se provou que era tudo uma mentira, produtos de fake news. E é por isso, senhor presidente, eu acho que nós temos que ser prudentes para não machucar as pessoas. Obrigado, presidente. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra o vereador Laércio. 5 minutos para discutir. Senhoras e senhores, eu não estou entendendo em profundidade as insurgências contra esta moção. Porque o vereador Leandro Dourado, ele fez uma explanação das condições da moção de repúdio, descrevendo, em um primeiro momento, as inverdades propagadas nesses últimos 3 dias, chamado fake news, por parte do Guarulhos Web, na pessoa do seu sócio individual, que é o secretário de Desenvolvimento Urbano da cidade. E é fake news, sem dúvida nenhuma, é inverdades, é mentira, porque o jornalista que se preze, ele vai a fundo confirmar a fonte, se aquilo que ele está colocando em matéria é verdade ou não. Se ele está colocando na matéria escrita e impressa, é verdade ou não. E aqui, da forma que ele se portou, é óbvio que é mentira, porque não foi votado em nenhum momento situação de suspender a taxa do lixo face à taxa de preservação ambiental que se pretende cobrar das aeronaves. E, logicamente, que na explanação dele, ele fez referência o que já é sabido do ex-secretário de governo, Carlos Soler, que esteve secretário de governo e, ao que me consta, caiu por conta de uma contratação, de uma licitação esdrúxula que ele e os parentes deles tentavam fazer com o poder público e a coisa não vingou. Algo amador, extremamente amador. E aí, sem dúvida nenhuma, existe a suspeita de corrupção. Então, ele não pode, na sua explanação, deixar de falar isso. Agora, querer se insurgir face a isso,
ele está certo. A moção, eu sou a favor, nós temos que encaminhar, senão esse legislativo estará fazendo o quê? Prevaricando, que se aplica a todo e qualquer vereador no exercício do mandato. Então nós temos a obrigação de qualquer dúvida encaminhar para os órgãos controladores, e não da forma que o vereador Geraldo Celestino fez referência, querendo colocar debaixo do tapete. Nós não estamos aqui para acobertar falhas de quem quer que o seja. Tem que ser apurado e ser responsabilizado nos limites das leis. Seja com relação à licitação do lixo, que já rola faz tempo, esta questão já tem aí uns 2, 3 anos que está rolando. E agora também, eu não tenho a menor dúvida, essa questão do fake news. E por que fake news? Porque o governo não tem controle perante o seu grupo. Porque o governo, se tivesse aprovado a lei e ficado na dele, sem querer jogar contra os vereadores da oposição, isso só vai levar para um clima mais hostil e vai forçar a gente a querer buscar mais informações dos erros do governo. Não que a gente não vai fazer isso, eu vou. Então eu penso que o governo precisa controlar o seu grupo político. E não adianta querer vir para o revide, porque nós não votamos aí. A diretoria de comunicação manda os seus releases para os diversos órgãos aí que têm ligação com o governo, que recebem verba publicitária, que recebem dinheiro público para falar mal para a população, para não falar a verdade. Então isso tem que ser apurado, tem que ser responsabilizado, e tantas quantas vezes ocorrer daqui para frente, nós temos que usar a lei da imprensa, provocar o Ministério Público, provocar a delegacia e entrar com ação civil. Fazer os elementos, inclusive, gastarem com seus respectivos advogados. Eu acho que só dessa forma que a gente vai impor respeito, seriedade e serenidade para com todos, seja da nossa parte, como da parte do governo. E não colocar inverdade e jogar a população. Porque o que o prefeito fez com essa taxa do lixo é uma vergonha. É uma vergonha para todo o legislativo, porque acaba dando a entender que foi o legislativo que criou essas inverdades. Inverdades estas do governo. Portanto, este vereador, senhor presidente, se posiciona totalmente favorável a esta proposta. Muito obrigado. Pela ordem, o vereador Edmilson, para discutir. 5 minutos, tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, eu gostaria aqui de utilizar meu tempo também para saudar aqui capitão Fabião, vereador conosco aqui, seja bem-vindo. Saudar o meu amigo Ney Bernardo também, que já assumiu como vereador nessa casa, está ali no canto, seja bem-vindo. Ponte Alta representado aí. Eu gostaria de entrar nesse debate, primeiro, que eu não estou entendendo por que essa indignação do vereador Geraldo Celestino. Eu acho que o vereador Dourado tem o direito de escrever e de propor o que ele quiser. Ele é um vereador como qualquer outro aqui, e ele está propondo algo que é uma moção igual uma que eu aprovei. Semana passada nós aprovamos uma moção de repúdio ao prefeito. Eu não sei porquê, aquela lá ninguém falou nada. Me parece que esse secretário ele tem mais importância, passou batido, tem mais importância que o prefeito, porque agora deu uma revolta geral aqui na base de apoio ao governo. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: primeiro, quem tem uma empresa de comunicação e sendo servidor público tem que ter vários cuidados, Nós aqui, enquanto vereadores, eles lá enquanto secretários, prefeito, vice-prefeito, enfim, eles têm que responder e têm que ter transparência nas suas atividades. Por quê? Porque, na verdade, nós lidamos com recurso público. Nós, em menor escala, o governo em maior escala, mas são recursos públicos que têm que ter esse cuidado. Então, vereador Dourado, eu vou votar, estou declarando meu voto favorável a essa moção. Acho importante que essas coisas, não vamos esconder debaixo do tapete. Acho importante a propositura que o vereador Dourado trouxe aqui. E eu gostaria de dizer uma outra coisa, até para relembrar o prefeito Guti. Prefeito, se você está sentado na cadeira de prefeito hoje, e muito se deve, porque na época, quando você fazia oposição aos governos, aqui,
na tribuna dessa Câmara, os jornais davam as notícias do governo, que eram boas para o governo, mas faziam uma cobertura da Câmara sobre o papel dos vereadores. Se vocês pegarem esses 2 jornais impressos da cidade, que a gente está comentando, mais esses portais, não sai absolutamente notícia nenhuma. É ridículo. Eu, por exemplo, tenho um projeto protocolado nessa casa para revogar a taxa do lixo. Fez toda uma matéria dizendo que existe um projeto, mas não diz o nome do autor. Os vereadores aqui da oposição vêm, apresentam dados, elementos, votam contra, não sai absolutamente nada. É um jornal que, se você pegar, é um copia e cola da matéria produzida dentro do Departamento de Comunicação da Prefeitura. Até os erros de concordância são colocados imediatamente nesses periódicos, nesses jornais. É vergonhoso, é ridículo o que nós vimos. Ah, o jornal é obrigado a falar bem do vereador A, B ou C. Claro que não. Mas o ponto que eu quero chegar é que quando aqueles que se dedicam ao jornalismo têm que entender que, no mínimo, você tem que ouvir as versões possíveis sobre a notícia que você está veiculando. Você tem que ouvir o que diz a oposição sobre a proposta. E, na verdade, fizeram um desserviço para os vereadores. Eles achavam que estavam ajudando os vereadores da base, fazendo uma publicação, de novo, e onde muita gente me disse: vereador, saiu no jornal lá, eu vi que você votou contra de novo. É isso que saiu. Vereador, você votou, votei contra de novo. Porque eu vi lá na manchete do jornal que o senhor votou contra. Votei. Tudo que é taxa eu voto contra. A taxa do lixo do Gucci eu votei contra, e a taxa para os passageiros, para gerar desemprego no aeroporto, eu votei contra também, por motivos diferentes, mas votei contrariamente. Eu só estou avisando, a hora que nós tivermos, daqui a algum tempo, as primeiras demissões, esses trabalhadores, até organizados pelo sindicato da categoria deles, virão a esta casa cobrar. Virão a esta casa responsabilizar uma aprovação de um projeto que, ao meu ver, não foi discutido com ninguém. Está aqui desde 2019 e ele só serve a um objetivo. Enganar a população. Dizer que vai trocar a taxa do lixo por uma nova taxa. Só serve a isso. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui, minha opinião é favorável à moção. Aliás, vereador Leandro Dourado, muito bem escrita, com as matérias aqui publicadas. Enfim, não é uma moção apenas para fazer... Aliás, teve o detalhe, inclusive, de trazer a ficha cadastral completa da JUSESP, que está aqui. Está aqui. Então, ou seja, não trata-se de uma moção, nós vamos fazer uma moção só para... O vereador pesquisou. O vereador colocou lá os elementos que me fazem a votar favoravelmente. Eu não tenho nada contra o secretário. Tenho absolutamente nada contra. Não tenho relação. Todas as vezes, em 2 oportunidades, todas é exagero, mas em 2 oportunidades, para concluir, eu fui muito bem recebido pelo secretário, me atendeu muito bem, não tenho dificuldade. Mas eu acho que a moção não tem nada demais e devemos aprová-la. Obrigado. Pela ordem, o vereador... Gilvan Passos. Gilvan. Sigo a orientação do nosso líder Geraldo Celestino. Não. Senhor presidente... Mas está em votação? Pois é. Está em votação? Que eu saiba, não está em votação. Que eu então, saiba... Então já falei. Tem vereador que pode concordar ou não, mas então, que eu saiba, a moção não está em votação. Então é simbólica, senhor presidente. Tá bom. Não tem votação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Pela ordem, senhor Geraldo, presidente. eu não quero realmente me pronunciar a respeito, porque eu acho que está tendo um desgaste aqui nessa Câmara Municipal, vereador falando contra vereador, e uma hora é oposição, uma hora não é oposição. O senhor já foi oposição. O único cara aqui que foi situação nos 6 anos mais 4, situação sou eu. Só fui situação. E a situação nunca foi oposição. E quando eu fui oposição, eu e o Gilmar Lopes ficou 4 meses sem votar nada à Câmara. Eu aqui e o Gilmar lá embaixo. Bons tempos. Só que eu estou achando que há um desgaste enorme. Todos nós. Vereador precisa de vereador. Ninguém chamou vereador, sei lá, de corrupto, nada. Suspeita, entendeu?
Então, eu acho que está todo mundo certo. Você está certo, o Dourado, nem vou falar que está certo aqui, mas todos nós aqui somos suspeitos. Todos os vereadores que recebem dinheiro público é suspeito diariamente. Nós somos vigiados pela população. Quem vota sempre. Nós temos o Diário Surfista, foi secretário. Eu sou presidente da Câmara. Eu estou sob suspeita sempre. O Tiago Surfista também. O senhor que foi secretário também. Ou não, Gilvan? Sim. Agora, não quer dizer que com isso nós somos corruptos. Ou seja, suspeito é uma coisa. Aí tem inquérito, tem Ministério Público. Se provar, o cara que arque com as consequências. Então é isso aí que eu acho. Eu não estou aqui defendendo ninguém, hein? Eu estou falando assim como vereador e abrindo a cabeça de todo mundo aqui. Pela ordem. Funciona. Isso. Aqui funciona tudo, graças a Deus. Tudo funciona. Quando eu fiz uso da tribuna, senhor presidente, para esclarecer, eu acho que nós temos que ter responsabilidade e ter equilíbrio. Tá? Com certeza. Igual Vossa Excelência colocou, que vereador falando de vereador, isso aqui. Faço base do prefeito, toda a base do prefeito, sou vice-líder do prefeito. Na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Temos que ter responsabilidade. Então, o que eu falo é essas acusações suspeitas de corrupção e colocar uma moção. Inclusive, no meu entendimento, moção é uma propositura que deveria ir a voto do plenário. Mas como o regimento é omisso nessa questão de moção, vou propor uma emenda para alterar o regimento interno, mas o vereador pode se manifestar, sou contrário à posição do vereador Leandro Dourado. Essa foi a minha posição. Tranquilo. Essa foi a minha orientação que eu passei para a base, porque vai constar na ata, vai ficar só nos anais da casa, mas vai constar ali que houve uma moção aprovada pelo Legislativo. E outra, olha, nós temos famílias. O vereador Soler tem família, tem filhos que vai na escola. Já passamos por coisas ruins aqui dentro dessa casa. Um desgaste grande. Quantas moedas o senhor viu jogar em plenário? Deixa eu acabar de colocar. O senhor lembra? Deixa eu acabar de colocar. Quantas moedas jogaram no plenário? Muitas. E quando eu fui oposição nesta casa, para encerrar minha questão de ordem, quando eu fui oposição nessa casa, o vereador Edmilson sabe, a vereadora Janete que me conhece, sempre agi, trabalhei com respeito aos colegas da base. O vereador Edmilson sabe a minha posição na Câmara. Agora, os vereadores que é contrário à moção, eles podem se manifestar sim aqui na tribuna, vai ficar registrado nos anais da casa. Sou contra essa moção. Sou contra, é fácil. Amanhã não prova nada contra o vereador Soler. O nome dele, o secretário Soler, né? Secretário Soler. Amanhã não prova nada. Foi feita uma moção aqui nessa casa, colocando que ela é suspeita de corrupção. Pelo amor de Deus. O vereador, inclusive, eu falo com os vereadores agora, quem sabe nós podemos marcar uma reunião que tem várias coisas para se mudar no regimento interno. Não é só essa, não. Do tempo que eu saí daqui em 94 para cá, se mudou muita coisa. Só que todo mundo tem que entender que oposição hoje pode ser situação amanhã. Então tem que ser alguma coisa equilibrada, e para que o vereador se porte de uma maneira e se defenda. Porque ninguém é situação pela vida toda e ninguém é oposição pela vida toda. Então, por isso que eu estou alertando que os vereadores têm que raciocinar um pouco e ver o equilíbrio, o meio termo. Tá certo? Então é só isso. Respeito a posição de todos. Falo com o Gilvan, vamos marcar uma reunião essa semana, talvez, quinta-feira, na minha sala, para que a gente resolva muita coisa errada que está no regimento interno e na lei orgânica. Por isso que eu falo, 23 votos aqui modifica qualquer coisa. Qualquer coisa. Isso, na outra. Inclusive até parecer que o Tiziano não dá, e os 23 votos pode colocar um ad hoc. Até isso pode acontecer. Questão de ordem, presidente. Não, agora eu estou aqui pedindo questão Pela ordem, de senhor presidente. Não é possível.
possível. Então Não o é Ticiano tem que possível, tô entender aqui há horas. que os 23 horas eu tô vereadores que esperando votarem aqui, Não é que podem possível. mudar o regimento, a lei orgânica, por que não pode dispensar um parecer? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Olha, Ticiano. eu também estou na frente, senhor presidente. Só manifestar meu voto contra a moção do vereador Leandro Dourado. Deixar claro também que eu sou a favor de mudanças no regimento interno e, inclusive, para a próxima legislatura. Como já tem projeto meu nessa casa em andamento, para mudar o regimento, dando direito ao presidente da casa ser reeleito. Mas não dá para mudar as regras com o jogo andando, né? Então, com o carro andando. Então, vamos deixar isso para a próxima legislatura. Mudar agora para a próxima legislatura. Eu não sei mais ou menos o que o senhor está falando, Olha, mas o senhor tem. Ordem. Aqui eu estou há mais tempo, hein? O senhor tem, Janete, eu estou falando, por favor. Mas eu também estou falando há mais tempo. O vereador Ticiano tem que entender que ele tem um projeto de lei que ele aprova a reeleição, segundo ele, só no ano de 25 em diante. E o Supremo Tribunal Federal disse que é agora. Então, eu não sei quem que é mais forte, se é o Supremo ou o pensamento do Ticiano. E como eu tenho também um projeto que pode ter reeleição agora, eu acho que a gente tem que deixar para o plenário resolver. Quem tem voto, vai para frente. Principalmente presidência, gente. Quem tiver 18 votos, se elege. Agora, ficar discutindo se tem, se não tem, se é constitucional ou não, que eu saiba, o parecer no projeto do Ticiano, ouvi falar, é favorável ao projeto dele. Não é contrário. Então ninguém está usurpando o seu projeto, vereador, dizendo que ele é inconstitucional, que na minha concepção é, mas é a minha, não da comissão. Então, gente, na boa, os vereadores precisam um do outro, gente. Se não é hoje, é amanhã. O Geraldo foi oposição, deve ter sido, na época do PT, como outros aqui, eu não sei, eu não participei, Gilvan, ou seja, é oposição hoje, é situação amanhã. Então, o vereador Seminaldo está certo. Tem muita gente queixo de vidro aqui. Não aguenta uma pancada, já estão... O senhor não é correto ou não é? Aqui tem muito queixo de vidro. Na hora que apanhar, tem que saber apanhar também, gente. Todo mundo aqui. Todos os vereadores têm realmente queixo de vidro, com certeza. Pela ordem, senhor presidente. A reunião nós fazemos, os vereadores chegando num acordo e parlando para todo mundo ouvir, até melhor do que fazer uma reunião em paralelo. Aí nós estamos falando bem claro o que a gente pensa. Pela ordem, vereador Paulo Roberto. Presidente, eu estou vendo questão de ordem. Qual é a questão de ordem? Estou vendo, essa é a minha questão de ordem, eu vou concluir. Eu estou vendo questões de ordem aqui na casa, tanto respondendo como perguntando aqui em resposta, fugindo da matéria. Ora em pauta. Se trata aqui a questão de uma moção. E nós estamos discutindo presidência, estamos discutindo outras questões que não é aquela que foi proposta aqui, as questões de ordem. Eu não sei quem é sócio do jornal tal, isso a gente sabe que na empresa pública aqui, né, tanto na prefeitura, na Câmara, enfim, existia no antigo SAAI, hoje Sabesp. Precisa saber, o que eu entendi é que as pessoas queriam saber se ele era sócio de um jornal ou se era acionista. É isso que eu estava entendendo no início. Eu também, vereador. Eu concluo com Vossa Excelência, se você isso me der uma parte. Não, eu não posso dar parte ao senhor, porque eu não sou presidente. Eu quero falar pela ordem, e nem eu quero estou como orador. Eu vou concluir minha questão de ordem. Agora, isso daí, senhor presidente, é assim, isso ocorre, não é só com o Soler, ocorre com outras pessoas também, que são funcionários e têm sua empresa. O que eles não podem, Vossa Excelência sabe que é cátedra nisso, é ser Mas eu quero sócio, para discutir essa... gerir a empresa, mas sim acionistas. Acionista, e Vossa Excelência pode nos falar sobre isso, ensinar. Então, isso tem diversas pessoas assim no emprego público. Então, o que eu quero perguntar a Vossa Excelência, vai continuar essas questões de ordem, essa discussão em torno do que vinha se discutindo, presidência e outras coisas, ou nós vamos se ater à questão de ordem a respeito da moção que foi lida e ditada aqui
pelo vereador que está na tribuna, que está por falar também. É isso que eu quero saber. Senhor presidente, eu estou Respondendo a pedindo... Vossa Excelência, Questão de ordem, presidente. eu vou responder ao vereador Paulo Roberto. Na fala do vereador Paulo Roberto, ele citou vários assuntos. Ou seja, ele discutiu vários assuntos. Ele falou da moção, ele falou da presidência, ele falou do jornal. Ou seja, Vossa Excelência fez uma questão de ordem pedindo o quê? Nós estamos discutindo aqui a moção de repúdio. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Somente. Questão de ordem, presidente. Somente. Questão de ordem, o presidente. vereador começa a falar e aí Questão de a ordem, gente não presidente. quer cortar a palavra e é isso daí. Presidente, questão de ordem. O vereador Estou vendo aqui Brinquinho. uma questão, porque a vereadora Janete está até agora ali para falar. Estão impedindo e estão esvaziando o plenário para a vereadora não falar. Então eu gostaria, como líder do PT aqui na Câmara, de garantir Ela a vai palavra da vereadora Janete. garantida a palavra dela. E ela não estava com a palavra. Não, mas eu estava aqui, eu pedi, senhor presidente. A palavra. Eu pedi, senhor presidente. E o senhor deu ordem só para uma arada que estava ali no telefone, anteriormente, no microfone. então eu tinha que resolver primeiro a questão de ordem, aí passar a palavra para a vereadora Janete. Questão de ordem agora para verificar quórum, a vereadora não vai poder falar. Então eu gostaria que garantisse primeiro a fala da vereadora Janete. Pode ficar tranquilo que o quórum está super garantido. Nem que tiver eu e ela aqui, ela vai falar. Claro. Com a palavra, a senhora quer discutir a moção? Quero, senhor 5 presidente. minutos. Estou há 10 minutos aqui. Ela vai discutir a moção, Paulinho. Agora eu não sei o que ela vai discutir a defender. moção. Moção é moção. Bom, eu primeiro quero protestar que há 10 minutos eu estou aqui, o plenário é de prova e o meu líder colocou querendo discutir o tema em pauta, que é a moção de repúdio. E a base, repudiando a própria moção de repúdio, saiu, né? Mas eu vou falar repudiando essa atitude da base e também dizendo que eu concordo com a moção de repúdio, porque esse senhor Carlos Eduardo Longo Soler, que parece que é também secretário, ele coloca na sua capa de jornal, votaram contra passar a taxa de lixo. Eu acho que ele, no mínimo, não leu o projeto. Aqui, ou pelo menos não ouviu. Porque, quando aqui estive na sessão de sexta-feira, e por isso, vereador Danilo, eu falei, chega, porque hoje eu já estive aqui de manhã para a Comissão da Saúde, ainda vai chamar mais extra essa semana, também nós temos outros trabalhos como vereadores importantes, inclusive de fiscalizar a saúde, educação e tudo mais. Ele, nesse seu jornal, ele diz, Guarulhos Web, que votaram contra passar a taxa de lixo. Mas, gente, não está escrito no projeto. Eu defendi e toda a oposição defendeu. Coloca, prefeito, um artigozinho ali nesse projeto que foi aprovado sexta-feira e que é desde 2019. 2019, esse Gutacha não tinha feito ainda esse projeto da taxa de livre. Ele estava esperando, né? Então, ele faz, e eu acho que, vereador Leandro Dourado, nós temos que entrar na justiça, sim. Porque isso é uma fake news, né? E o senhor, de maneira nenhuma, afirma taxatoriamente. O senhor coloca a suspeita e diz que isso tem que ser averiguado. É nada mais do que normal. Averiguar é, no mínimo, é o mínimo que se pode fazer. Mas nós estamos vivendo em um mundo de fake news, onde a verdade é passada para trás e impera a fake news, né? Agora, é muito importante dizer, Gutacha, fala para os seus jornais aí, jornais de linha de transmissão, que pelo menos ele cobrisse aqui
A jornal que se preza tem que dar informação e não desinformação. Mas eu quero deixar claro para vocês que sábado, aliás, eu fui sábado comprar alimentos no supermercado para a corrida do batom, que eu vou pedir para a nossa moção sobre essa questão e voltar na quarta-feira. E aí um senhor veio e falou, parabéns, vereadora, você votou contra a taxa de lixo. Quer dizer, ele fez uma fake news tão ralé que a população é ralé mesmo. Que a população que olha a manchete assim não entende o que ele diz. Eu fui explicar, ele falou, não, eu concordo com a senhora, eu sou contra a taxa de lixo. Ô, Guti, não adiantou esse fake news. Você é mestre, mas nisso você dançou. A população não está entendendo que nós somos contra a taxa de lixo. Somos e somos mesmo, né? Porque não era necessário. E, nesse sentido, eu sou a favor da moção, porque dizer para averiguar não é dizer que ainda é. Porque cabe à justiça estabelecer se é ou não é. Então, eu tinha que me inscrever e repudio a forma que foi feito aqui da taxa, assim como foi aprovada da taxa de lixo, não adianta, a moção vai passar. E eu quero dizer uma coisa, o regimento tem que discutir uma série de coisas no regimento, não é só a questão de moção. Eu, inclusive, propus na legislação passada que nós discutíssemos o regimento interno e a base do prefeito não deixou, né? Então, agora, quando interessa, quer. Depois, quando não interessa, não quer. Então, meus senhores e senhoras, o senhor Eduardo Longo Soler, a sua manchete não surgiu o efeito que o senhor queria, mas eu quero repudiá-la. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente, fala pelo 151. Presidente, pela ordem, queria falar pelo 151. A sessão foi encerrada às 16 horas. Tá, tem uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Questão de ordem. Presidente, em algum momento a minha moção de repúdio que eu fiz, essa moção ela foi uma moção onde eu acusei de fato alguém? Não, tanto a sua fala quanto a do vereador Lamé suspeita. Perfeito. Martelo, entendo que não houve uma acusação expressa para ninguém. Então eu gostaria de concluir, presidente, aqui minha questão de ordem. Eu vejo que essa minha moção ela incomodou veementemente essa moção, né? Aonde, em momento algum, eu me dirigi a qualquer parlamentar dessa casa, a qualquer vereador, né? E aonde eu falei que existia uma suspeita de corrupção. Em momento algum, eu afirmei que alguém é corrupto ou não. Tá? Eu sou vereador. Está registrado, vereador. Então, eu sou vereador, só para concluir minha questão de ordem, eu sou vereador, presidente, e meu papel é fiscalizar. Então eu fiscalizo, eu não sou juiz, eu não julgo. O dever de julgar o direito é única e exclusivamente do juiz e não compete a mim. Tá? Então a gente não pode, nessa casa de lei, simplesmente eu não falar nada, eu não me pronunciar. A sua fala foi garantida e a sua moção foi lida. Perfeito. Então, presidente, como olha... qualquer vereador aqui. Entenda bem uma coisa. Moção aqui não é votada. Então eu não defendo e eu não facilito para o amigo do rei. Tá? E existe uma outra questão que eu vou trazer na próxima sessão com mais tempo. Para encerrar, por favor. Para encerrar, eu vou trazer com um pouquinho mais de tempo, que me parece que em 2016 essa empresa, me parece que tem alguma acusação de estar envolvida em Caixa 2 com a campanha do então candidato prefeito Guti, e essa mesma empresa, salvo engano, parece que ela recebeu uma quantia acima de R$400 mil no ano de 2019 para fazer propaganda da prefeitura. Vereador, aí pessoas passando fome, morrendo de fome, o pessoal não tem comida em casa. E essa empresa recebendo mais de R$400 mil. Por favor, tempo encerrado. Tempo encerrado, muito obrigado, presidente. Obrigado. Tendo em vista o término do tempo regimental do grande expediente, passamos para a ordem do dia. Tendo em vista a falta de quórum regimental,
Dou por encerrada a presente sessão.